E aí, bora falar de um negócio que às vezes assusta um pouco em biologia? Procarionte, eucarionte. Parece complicado, né? Mas ó, pode ficar tranquilo. Hoje a gente vai desvendar esse mistério de um jeito que eu garanto nunca mais vai dar pra esquecer. Vamos nessa? Fala a verdade, quando a gente escuta uns nomes tipo nucleoide, carioteca, parece até outra língua, não é mesmo? A real é que por trás desses nomes difíceis, a ideia é super simples. A biologia é bem mais intuitiva do que parece, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. E para descomplicar de vez, que tal uma analogia? Pensa comigo em duas casas. Uma é um kitnet, bem simples, tudo num lugar só, e a outra é uma mansão, cheia de cômodos, toda organizada. Essa ideia das duas casas vai ser nossa chave para entender absolutamente tudo. Então, vamos começar pela casa mais simples, o nosso kitnet. Essa vai ser a nossa célula procarionte. Pensa nela assim, pequena, prática e, o mais importante, sem nenhuma divisão interna. É isso. Pensa num kitnet de verdade. A cozinha, o quarto, a sala, tá tudo ali, no mesmo ambiente, sem parede separando nada. A lógica da célula procarionte é essa. Não tem compartimentos, então tudo que é vital para ela acontece meio que junto, de um jeito bem direto, super eficiente para o tamanho dela. E olha só como a analogia encaixa direitinho. Se não tem cômodos, quer dizer que não tem aquelas organelas com membrana, sabe? E a planta da casa, que é o DNA, em vez de ficar guardado num cofre, ele fica ali, boiando numa área específica desse kitnet chamada nucleoide. É uma estrutura bem simples, bem primitiva, e o exemplo clássico disso? As bactérias. Beleza? Acho que o kitnet ficou claro, né? Agora, se preparem porque a gente vai fazer um upgrade daqueles. Vamos conhecer a segunda casa, a nossa célula eucarionte. E olha, a diferença é gigante. Agora, em vez do kitnet, a imagem é uma mansão. Aqui não é mais um espaço aberto. A gente tem a cozinha, o quarto, a sala, o escritório, cada cômodo com a sua função específica, tudo separadinho por paredes. É essa organização, essa divisão de tarefas que faz a mansão e a célula eucarionte ser tão poderosa. E toda mansão que se preze tem o escritório central, certo? Na nossa célula eucarionte, esse escritório é o núcleo. E é ali que a planta da casa, o nosso precioso DNA, fica guardado às 7 chaves. Ele é protegido por uma membrana que a gente chama de carioteca. Então, se liga nisso. Aqui o DNA não está solto de jeito nenhum. Ele tem um cômodo VIP só para ele. E os outros cômodos? São as famosas organelas. A mitocôndria, por exemplo, é a usina de força da casa, garantindo energia o tempo todo. O retículo endoplasmático seria a cozinha, produzindo proteínas e outras coisas essenciais. E os lisossomos, a equipe de limpeza e reciclagem. É essa especialização toda que permite a gente existir, por exemplo. Nossas células são assim. Certo, vamos lá. Um teste rápido para ver se a ideia pegou. Das nossas duas casas, qual delas tem um escritório com porta e tudo para proteger a planta da casa, o DNA? O kitnet ou a mansão? É isso aí, a mansão, a célula eucarionte. Se esse ponto ficou claro, a gente já entendeu a diferença mais crucial de todas. Bom, a analogia das casas foi ótima para a gente pegar a ideia geral, né? Agora que a gente já tem essa base, vamos deixar as casas um pouquinho de lado e olhar para os detalhes mais técnicos, comparando uma célula com a outra frente a frente. Essa tabela aqui é ouro, é o resumo de tudo que precisa ficar na cabeça. Vamos passar o olho nela. Núcleo, procarionte não tem, eucarionte tem. DNA, no procarionte é circular e está solto. No eucarionte é linear e está protegido. Organelas com membrana, só no eucarionte. E o resultado disso tudo? Procariontes são pequenos e simples. Eucariontes são grandes e, claro, bem mais complexos. Se fosse para resumir tudo em uma única frase, seria essa aqui. Procarionte é simples, não tem núcleo e o DNA fica livre. Já o eucarionte é complexo, tem núcleo e o DNA está bem protegido. Essa é a essência da coisa toda. E claro, toda essa complexidade ocupa espaço, né? A diferença de tamanho é impressionante. Uma célula procarionte é minúscula, coisa de poucos micrômetros. Já uma eucarionte pode ser até 20 vezes maior. É tipo comparar um grão de arroz com uma bola de tênis. A escala é outra, completamente. Agora, muita atenção aqui. Para quem está estudando para vestibular, para uma prova importante, essa parte é fundamental. Vamos ver umas dicas de ouro para não cair em nenhuma pegadinha e gabaritar as questões sobre células. Fiquem de olho nessas armadilhas que sempre aparecem em prova. Primeiro erro clássico: dizer que procarionte não tem membrana. Mentira! Os dois tipos têm membrana plasmática. Outro erro:
Dizer que só eucarionte tem ribossomo. Falso também. Os dois precisam fabricar proteínas, então os dois têm ribossomos. A grande diferença está nas organelas complexas, tipo mitocôndria. Aí sim, só no eucarionte. E claro, DNA solto é a assinatura do procarionte. E um macete para nunca mais esquecer? É bem bobo, mas funciona. Pensa assim, procarionte lembra primitivo, algo antigo, simples. Já eucarionte pensa em eu. Eu sou um ser humano, um ser complexo, organizado. É um truquezinho mental que salva na hora da prova. E na hora de responder rápido, usem essas associações diretas. A questão mencionou bactéria, marca procarionte sem medo. Falou de mitocôndria ou outra organela complexa, é eucarionte. Descreveu DNA livre espalhado no citoplasma? Com certeza é procarionte. São atalhos que economizam um tempo danado. E por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Porque entender essa diferença não é um detalhe, é a base da biologia celular. Para quem sonha com medicina ou qualquer curso da área da saúde, esse é um daqueles assuntos que caem todo ano. Dominar isso aqui não é só estudar, é dar um passo enorme para chegar na aprovação. No fim das contas, a ideia central é essa. A divisão em compartimentos gera mais eficiência. Pensa na nossa mansão de novo. Dá para cozinhar na cozinha e dormir no quarto ao mesmo tempo. Uma coisa não atrapalha a outra. Nas células é igual. Ter esses cômodos permite que milhares de processos químicos aconteçam ao mesmo tempo, de um jeito organizado e muito, muito mais eficiente. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. As bactérias, com toda a sua simplicidade procarionte, são um sucesso absurdo no planeta. Elas estão em todo canto. Então, por que a evolução se deu todo o trabalho de criar a complexidade da célula eucarionte, que deu origem a seres como nós? Se o simples funciona tão bem, por que a complexidade existe? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Até a próxima!